Professor Martorelli, todo convidado que vem aqui, eu peço para ele se definir, falar um pouquinho quem é, para a gente saber quem está na mesa com a gente e para o nosso público também lhe conhecer. Quem é Martorelli Dantas? Eu diria que eu sou um buscador, uma pessoa que está continuamente à procura. O meu motor essencial é a curiosidade, a vontade de aprender, a vontade de conhecer aquilo que eu ainda não experimentei, refleti, conheci do ponto de vista pessoal, prático, também do ponto de vista cognitivo. Eu acho que a expressão que me define melhor é esse buscador. Um buscador. Sou professor de... Eu sou professor tanto das disciplinas de Teoria Geral do Direito, essa aula que você assistiu minha era de introdução ao estudo do direito, provavelmente, e também das disciplinas de Direito Penal e Processual Penal. Eu sou advogado criminalista, então a minha área de atuação profissional é na área de Direito Penal. Mas o meu mestrado e doutorado foram na área de Teoria Geral do Direito, Filosofia do Direito, Hermenêutica Jurídica. Eu ensino estas disciplinas de introdução ao estudo de direito, hermenêutica jurídica, tanto na Universidade Federal de Pernambuco, na Faculdade de Direito do Recife, quanto na Faculdade Nova Roma. Se fosse eu conseguisse avaliar o nosso ordenamento jurídico, como o senhor poderia avaliar ele? As nossas leis, nosso ordenamento como um todo. É muito difícil a gente falar do ordenamento jurídico de uma perspectiva completa, porque existem leis avançadas, modernas, como o Código de Processo Civil, e existem leis que estão completamente ultrapassadas, superadas, como o Código de Processo Penal. Então, existem leis que transformaram o mundo, como o Código de Defesa do Consumidor, porque este documento no Brasil foi inovador, serviu de paradigma para outros ordenamentos no mundo todo. E existem leis que estão atrasadas, estão em descompasso com o tempo, e a gente poderia se referir, por exemplo, ao regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Então, é difícil dizer do ordenamento como um todo, mas ele reflete a realidade político-social brasileira. Então, o ordenamento é sempre a cristalização do momento político em que nós estamos vivendo. Então, estamos, por exemplo, nesse instante, num momento de transição política e também essa transição se manifesta também na forma como o ordenamento jurídico é constituído, mas, sobretudo, na forma como o ordenamento jurídico é aplicado na prática. O senhor falou aí do STF. Aí a gente nunca viu tanta atuação, ou não foi tão visível, né? A mídia não deu tanta cobertura nas atuações do STF. E tivemos aí grandes atuações aí com o Alexandre de Moraes. Essas atuações dele, essa forma que ele estava lidando com alguns processos, como o senhor poderia avaliar? O Supremo Tribunal Federal viveu 3 fases. Bom, o Supremo Tribunal Federal existe desde o século XIX, né? Mas quando eu estava na universidade fazendo o meu curso de Direito, nenhum colega sabia o nome de um ministro do Supremo Tribunal Federal, porque eles eram desconhecidos, eles não eram figuras públicas. Isso mudou com o surgimento da TV do Supremo, quando as audiências do Supremo Tribunal Federal, a TV Justiça, criou visibilidade para os debates, as discussões. Então, quando, por exemplo, você lembra do mensalão, a atuação do ministro Joaquim Barbosa, os embates que ele teve com o ministro Gilmar Mendes, tudo aquilo era televisionado e passado para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, poder ver aquilo. Então, isso gerou uma transparência e fez com que nós, brasileiros, a população em geral, tivéssemos uma ideia da importância das decisões do Supremo Tribunal Federal. Então, nós tivemos uma fase em que o Supremo funcionava no anonimato. A segunda fase é aquela marcada pela TV Justiça. Teve um carnaval, por exemplo, que a máscara do Joaquim Barbosa foi vendida. As pessoas saíam na rua vestidas de Joaquim Barbosa, porque era uma espécie de herói do mensalão e tal. E aí temos a terceira fase. Essa terceira fase é que, além de visibilidade, o Supremo Tribunal Federal tem hoje uma atuação bastante efetiva na definição dos rumos do nosso país. Isso se manifestou
já no processo que levou à prisão do atual presidente, naquela época despido de qualquer cargo público, e ele foi preso, e aquela prisão que foi feita pelo então juiz Sérgio Moro, confirmada pelo Tribunal Regional Federal, e que chegou ao STF, e o STF legitimou aquela prisão, aquilo definiu os rumos do país. É a primeira vez em que nós temos uma atuação do Poder Judiciário que é efetivamente decisiva para a composição do Poder Executivo. Porque, imagino eu, aquela já foi uma eleição que levou ao segundo turno Bolsonaro e Haddad. Haddad chegou ao segundo turno, disputou, Bolsonaro ganhou com uma margem de votos apertada ali. Se Lula estivesse fazendo campanha, ou se Lula tivesse sido candidato à presidência da República, talvez isto não tivesse acontecido. Talvez ele conseguisse, mesmo na campanha, não sendo candidato, fazendo campanha, fortalecer o nome de Haddad e levá-lo, então, à vitória. Isso fez com que Lula estivesse afastado do pleito, isso definiu o Poder Executivo, então é o Poder Judiciário. E agora, quando decidiu que reconhecer a incompetência do juiz da 13ª Vara de Curitiba e a suspeição de Sérgio Moro, anulando assim todas as decisões, permitiu que Lula fosse candidato novamente ao Supremo Tribunal Federal, decidindo quem é o chefe do Poder Executivo. E agora as atuações do ministro Alexandre de Moraes foram fundamentais para refrear um movimento de ruptura da ordem jurídica que estava em curso, acredito eu, desde o início do mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro. Você acaba de assistir um corte de algum episódio do canal Pense Diferente Podcast. Se quiser assistir o vídeo na íntegra, vai lá no canal Pense Diferente Podcast, já se inscreve no canal, clica lá no sininho de notificação, porque o YouTube já se encarrega e manda para você os episódios. E também para assistir ao vivo todos os episódios é lá no canal Pense Diferente Podcast. E nesse canal de cortes, por ser o canal oficial, também já se inscreve no canal e compartilha nosso conteúdo. Valeu!